Shalom Haverim, Shalom Haverot, Bruhim Rabaim Lekulam. Olá amigos, olá amigas, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Falando Hebraico, no qual hoje irei fazer para vocês aqui a tradução de Bereshit capítulo 2, versículos 21 e 22. Bom, antes de mostrar a tradução passo a passo destes dois versos, estarei fazendo aqui uma leitura breve da tradução da ACF, que é a Almeida Corrigida Fiel, que nos diz o seguinte: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e a trouxe a Adão. Bom, aqui está também para vocês observarem. Aqui está o verso no hebraico, no caso o verso no original. E a parte que gostaria de chamar a atenção para vocês é esta que se encontra marcado com o traço vermelho abaixo. Estarei fazendo a leitura aqui do verso em hebraico, tanto os versos 21 e o 22. E logo após estarei fazendo a tradução para vocês. Bom, o verso 21 nos diz o seguinte, na língua hebraica: Vayapel Hashem Elohim Taredema al Hadam Vaishav Vaikar Ahat Mitzelotaiv Vaisegor Basar Taretenar. Bom, aqui como podemos ver, é a leitura do versículo 21. Iremos agora para a leitura do verso 22. Vaiven Hashem Elohim et Hatsela Asher Lakar Mir Hadam Leishar Vaive Errar El Hadam. Bom, aqui como podemos ver, esta é a leitura de Bereshit, capítulo 2, versículos 21 e 22. A parte interessante desse verso é a palavra tisela, ok? Que foi traduzido aí nas nossas Bíblias como costela. O verso 21, como podemos ver aqui, que está marcado com um traço vermelho abaixo, ela tem uma junção de palavras aí. Tisela, ela se encontra aí no meio aí de duas palavras, praticamente, né? Que a leitura fica Mitzelotaiv, né? Que foi traduzido como de suas costelas. Antes dessa palavra aí, como podemos ver, temos essa frase aqui, ahat, que significa uma, ok? Uma na sua forma feminina. Errad é um na sua forma masculina, mas aqui se encontra errat na sua fórmula feminina. Bom, iremos para a próxima leitura, que nós podemos ver que tem essa mesma palavra em Êxodo, capítulo 25, verso 12. E também se encontra em Êxodo 25, 14. Como vocês podem observar, está aqui a mesma palavra. Tanto no singular como aqui abaixo, como está tisselot, que está na sua forma plural. E a tradução destes dois versos, como podemos ver, nós podemos observar que não se encontra a palavra costela. Ok? Verso 12 nos diz lá o seguinte: E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e a porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. Bom, podemos ver aqui no verso 12 que não se encontra
a palavra costela. Lógico que na Arca da Aliança não existe uma costela. E o verso 14 nos diz o seguinte: e colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com ela a arca. Nós podemos ver que a palavra ticela, ela se encontra tanto em Gênesis capítulo 2, 21 e 22, como se encontra também em Êxodo capítulo 25, 12 e 14. Ok? Mas só que a tradução que fizeram da palavra ticela em Gênesis capítulo 2, 21 e 22 não é a mesma tradução que fizeram para Êxodo 25, 12 e 14. Ok? Agora fica aí a pergunta, por quê? Né? Bom, como podemos ver aqui, aqueles que não tiverem, façam o possível aí de comprar esse dicionário muito excelente, dicionário prático da língua hebraica. Que aqui nesse dicionário vocês irão tirar muitas dúvidas e aprender muitas palavras na língua hebraica. No caso, nesse dicionário, irei mostrar para vocês o significado da palavra ticela. Como podemos ver aqui, ó, ticela significa costela, mas significa também a palavra lado, ok? Aqui está novamente a explicação. E aqui, nesta Bíblia, no caso, na Torá Viva, que é o Pentateuco, traduzido pelo rabino Ariel Kaplan, ele traz uma observação no rodapé de Bereshit, capítulo 2, 21. Ele mostra o significado da palavra ticela, que significa costelas, como podemos ver aqui. Ele mostra o significado que significa costelas ou lados. Ok? Agora eu gostaria também de mostrar para vocês um comentário de um teólogo com respeito à tradução de Gênesis capítulo 2, 21. Eu não estarei lendo aqui para vocês, mas vocês podem pausar o vídeo e fazer a leitura, ok? Aqui está a outra parte, vocês podem observar. E eu estarei comentando aqui o que ele fala, resumidamente, com respeito à tradução da palavra ticela em Gênesis capítulo 2, 21. Bom, aqui ele nos mostra que a Septuaginta, no caso que é a Taná, que foi traduzida para, no caso, a Torá, né, que foi traduzida para o grego pelos 70, né, por isso que é chamado de Septuaginta. A palavra ticela foi traduzida para o grego como pleura, que pleura significa lado, ok? Mas Jerônimo, que era uma pessoa de confiança do Papa Damásio, foi enviado para Jerusalém para lá fazer a tradução de todo o Taná, de todo o Antigo Testamento, como nós conhecemos aqui no Ocidente, como o Antigo Testamento. Mas eu prefiro chamar de Taná, né? Porque Antigo Testamento é um nome pejorativo das Sagradas Escrituras, que é o Taná. Ok, então Jerônimo ele fez a tradução e quando ele chegou nesse verso, de vez ele colocar a tradução como lado, ele colocou, como podemos ver aqui, ó, na Vulgata. Essa aqui é a tradução de Jerônimo. E quando ele encontrou a palavra ticela, ele traduziu para o latim como costes. Como podemos ver aqui o verso 21. E no verso 22 ele traduziu aí como
costam, que significa na língua latina como costela, ok? Foi essa tradução que ele fez. Mas se nós observarmos que esse conceito de que Deus tirou uma costela do homem e fez a mulher, já é um conceito do quarto século, depois da tradução de Jerônimo. Antes da tradução de Jerônimo, se acreditava que Deus tinha tirado um lado do homem, ok? E não uma costela. Embora quiticela também significa costela. Nós podemos observar isso, que na língua hebraica, às vezes uma palavra significa várias coisas. Como nas aulas passadas eu mostrei para vocês, a palavra shalom, no caso, ela significa várias coisas. Significa paz, significa olá, significa tchau, significa bem-estar. E o entendimento exato dessa palavra vai depender do contexto que está inserido, ok? É a mesma coisa também com respeito à palavra ticela. Embora dá para traduzir dessas duas formas, tanto lado como costela, mas nós temos que procurar o seguinte, nós temos que procurar o entendimento da época. Desde a época que foi escrita por Moisés, no caso, Moshe, né? Desde a época que foi escrita por Moisés até ao quarto século depois da Era Comum, se entendia que Deus tinha tirado um lado do homem e não um osso, uma costela. Porque esse entendimento de uma costela veio existir bem depois aí de Jerônimo, ok? Bom, irei fazer aqui para vocês a tradução para vocês verem como fica no seu sentido original, do seu sentido antigo, como se acreditava com respeito a esse verso. Vamos lá aqui para o verso 21 do capítulo 2 de Gênesis. Vaiapel, como podemos ver essa primeira palavra, significa ir fazendo cair, né? Aí logo em seguida vem um tetagrama, o nome impronunciável, que é substituído por Hashem ou Adonai. Geralmente é traduzido como eterno, porque o tetagrama, ele mostra aí o verbo ser nos seus três tempos, né? Que era, é e será, ok? Aí no caso fica eterno, né? Ou então, aí fazendo cair o eterno, Elohim, Deus, né? Vaiapel, Hashem, Elohim, e fazendo cair o eterno Deus, é a próxima palavra, Taredemá, significa pesado sono, significa profundo sono também. Aí, Al-Hadam, sobre Adão. Em seguida vem aí outra palavra, Vai-Sham, que significa, e este adormeceu. Na linha abaixo vem a palavra Vaikar, que já significa tomou e tomou. Logo em seguida vem a palavra Ahat, que significa uma. Logo em seguida já está marcado aí com tracinho vermelho abaixo as palavras Mitselotaiv, que significa um de seus lados, que foi traduzida para a nossa língua portuguesa como um de suas costelas, né? Mas o entendimento antigo seria um de seus lados.
Logo em seguida vem a palavra em hebraico. Vaisegor. Vaisegor, que significa e fechou. Logo em seguida vem a palavra Bassar. O lugar, no caso, e fechou o lugar. A última palavra, Tahé Tenar. Com carne. Então, aí a tradução, como ficaria, do verso 21. Fica de seguinte forma. E fazendo cair o eterno Deus pesado sono sobre o homem, este adormeceu. E tomou um de seus lados e fechou o lugar com carne. Agora o verso 22. Vaivem, que já significa aí, e fez. Novamente o tetagrama com a palavra Elohim, que significa e fez o eterno Deus, et hatsela, que já significa, né? E fez o eterno Deus do lado Axé, que Lacar, que tomou Mi Hadan, do homem, Le Ishá. Aí já está o nome aí, a tradução de Le Ishá, que significa, né, uma mulher, né? Em seguida vem a palavra Va-ye-vi Ethar, que já significa e a trouxe. El significa para. Hadam, o homem, né? Porque aqui Hadam significa o Adão, que é traduzido como Adão, é traduzido como, em alguns contextos, como a humanidade, é traduzido também como o homem, ok? Pois está aí. Bereshit, capítulo 2, versículo 21 e 22, lendo novamente ele já traduzido, fica de seguinte forma a tradução. E fazendo cair o eterno Deus pesado sono sobre o homem, este adormeceu, tomou um de seus lados e fechou o lugar com carne. E fez o eterno Deus do lado que tomou do homem uma mulher, e a trouxe para o homem. Bom, amigos, está aqui a tradução de Bereshit, capítulo 2, 21 e 22. Aqueles que gostaram do nosso vídeo aula, desde já deixa aí seu joinha. Aquele que não foi inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, nos motive aí a cada dia estar postando aí novos vídeos, ok? E desde já, é o que eu desejo para vocês, Shalom, Shalom, Lehi Traot.